Lá. Foi. Beleza, então. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que o senhor vai estar assistindo, professor. A gente vai apresentar o experimento 4, né, que é o do momento magnético de uma barra cilíndrica, tá? E o trabalho foi feito pelo Enzo e por mim. Por eu, né? Mim não conjuga verbo. Bom, a ideia que a gente tem é basicamente a seguinte: a gente sabe que quando a gente coloca um campo magnético externo sobre uma barra cilíndrica que tá ali magnetizada, né? A gente tem que essa barra ela sofre um torque, tá? E esse torque que ela sofre depende do campo magnético externo que é colocado sobre aquela barra e também depende do momento magnético daquela barra, tá? Isso é algo que fica claro ali nos livros do Griffiths e em qualquer livro de física básica a gente tem. Então a ideia é que a gente produza, né, naquela barra cilíndrica, né, a gente deixa ela parada ali, estática, a gente produza sobre ela um campo magnético uniforme, tá? É importante que ele seja uniforme, para que a gente possa calcular o torque e também esse campo magnético de maneira que a gente possa determinar ali o momento magnético dessa barra, que é o intuito do experimento, tá? Então aqui a gente tem o solenoide, né? Esse solenoide aqui basicamente deve ter 30 centímetros, se eu não estou enganado, e 60 voltas cada lado aqui, certo? Juntos eles vão formar um solenoide de 60 centímetros aproximadamente, com 120 voltas, tá? E é colocado bem no centro, tá? A barra. E essa balança de torção, então, aqui, ela é bem calibrada, tá? Então, aqui a gente tem uma fonte de tensão ligada em série com o reostato, beleza? Então, o método que a gente tem, basicamente, é o que eu falei, né? A gente tem esse torque aí daquela barra para um campo magnético externo, né? Esse torque vai depender do campo magnético externo e também do momento magnético da barra, tá? Então, a ideia que a gente tem aqui é fazer os torques, né? E ver que esse torque mecânico mais esse torque magnético, ele é igual a zero. Então, a gente pode igualar, né? Um contrário do outro, né? E a gente pode chegar a esse cálculo do momento magnético, tá? Aí a gente tem aqui o alinhamento ou não, né? Daqui do campo magnético dessa barra com o campo magnético horizontal terrestre ou não, né? A gente vai fazer esse método e vai explicar qual a diferença ou não, né, faz esse campo magnético horizontal terrestre ali ou não, tá? A gente tem o ângulo φ aqui e o ângulo θ, né, que faz aqui com BS e o B da Terra, tá bom? Então, a gente tem aqui basicamente né? MBS seno θ é igual a MBS cosseno φ, tá? A gente faz aqui a diferença de que aqui é seno θ e aqui é cosseno φ. E o torque mecânico seria uma constante vezes o ângulo φ, tá? Isso a gente tira ali das leis da mecânica básica, né? Não. Da balança de torção. Oi? Então, como que é? Esse daí desprezou, né, o B da Terra, é o primeiro método, sem o Isso, B da primeiro. Terra, e ele aproxima o θ a π sobre 2, né, Isso. para fazer essa equação. Porque aí, em vez de eu usar seno θ aqui, eu uso φ aqui, né? Então a gente tem MBS cosseno φ é igual, né, a Kφ. Ou seja, Kφ eu igualei o torque mecânico com, né, a componente ali daquele campo magnético ali. Como eu tenho ali aquele produto, né, como o seno θ eu aproximei para o cosseno φ, tá? Então aqui é muito mais fácil eu utilizar o ângulo φ ali. Então, eu consigo aqui isolar o meu momento magnético e fazer isso aqui. Então, o que eu preciso saber? Eu tenho a constante de calibração da minha balança de torção, o φ eu consigo medir, o cosseno de φ, se eu tenho φ, eu meço também, e o BS, a gente tem ali o campo de um solenoide no centro, que é aproximadamente constante, tá? Então, a gente consegue ali isolar o BS. Tá? Então, basicamente, os procedimentos que é o quê? Foi tensionado, né, o fio da balança de torção, né, posto atenuador próximo ao suporte recipiente, a balança ela teve que ser nivelada, né, teve todo aquele procedimento
né, de calibração, os espetos na barra foram colocados ali para que não houvesse nenhum outro tipo de torque ali em relação à força gravitacional, né, os braços tiveram que ser nivelados e tudo mais. Foi medida a massa da arruela e do braço. Teve todo esse procedimento padrão para que o experimento não pudesse sair fora do que foi previsto pelas equações, tá? E para calcular o K também, né, constante. Isso, a constante de calibração. Então, o procedimento que a gente tem foi o quê? Foi inserida a barrinha magnética no suporte, né? Ela foi encaixada ali na bobina, como a gente pode ver nas imagens ali do começo. E a gente precisa fazer agora uma longa triangulação, porque a gente usou lasers e também o espelho, né? Para que a gente pudesse, através dessa triangulação, né? Medir os ângulos que vão fornecer para a gente o complemento ali do φ e do cosseno de φ para que a gente possa resolver, né, esse tipo de equação, tá? Aí a gente tem medidas do experimento para I positivo e também para I negativo, porque a triangulação para um e a triangulação para o outro são diferentes, né? Aí então foi medida a distância de reflexão até o laser sem aplicar corrente, tá? Para que não houvesse interferência. E foi medida a distância do feixe refletido até a reflexão inicial, variando-se a corrente sucessivamente, né? A gente tem várias variações de corrente, né? E as posições foram marcadas com fita, né? Para que a gente não pudesse perder também onde tinha sido marcado ali, tá? Então, o Enzo vai falar um pouco sobre as medidas que foram feitas e análise. Ah, tá. Então, a ideia era fazer, que nem o Renan falou, fazer várias variações de corrente e tirar a média, né? Então, essas foram as medidas, e teve um detalhe, né, que está escrito aí, que no começo, né, para ir positivo, teve uma bastante oscilação, mas depois o pessoal do laboratório percebeu que era um cabo com mau contato, eles resolveram isso e diminuiu, né? Com I negativa já ficou melhor, ficou com menos oscilação. Pode passar. Tá. Essa daí é triangulação para corrente negativa, que estava no material do professor já. Então, você tem ali um ângulo φ, você tem a normal, né? De quando a normal 1 é quando o espelho está sem corrente, ele não está torcido, não, espelho sem corrente não, né? Quando não tem corrente sobre o solenoide, não tem torção, então o espelho está, a gente considerou, né, que ele estava, como é que se diz? Paralelo com a parede, que é o anteparo. Aí a normal 2 é quando ele já está torcido, e a gente teve que achar as relações entre os ângulos, né, para encontrar o φ. Pode passar, Renan. Então, do desenho a gente tira que φ é a diferença de α1 e α2. E, a gente considerou o seguinte, como é um espelho plano, o ângulo de incidência é o igual de reflexão. Então, α2 se refere simplesmente ao do raio 2, que é já com a corrente, e α1 é sem a corrente. Esse alfa aí pode ser tanto de incidência quanto de reflexão, que foi a nossa consideração, né, que seriam iguais os ângulos. O gama é esse 2 alfa do raio refletido 2 menos 1, e aí a gente fez o seguinte, esse termo aí do gama, ele pode ser escrito como 2 vezes alfa 2 menos alfa 1, mais o alfa 1, né, para dar igualdade, e o termo em parênteses é o φ. Pode passar. Aí a gente achou gama e resolveu para o φ. Pode ir de novo. Então, o que a gente precisa saber? Alfa do raio 1 e gama, né? Para encontrar o ângulo de torção. Pode ir. Que é dado por essas relações aí, onde x0L representa a distância de x0 até o laser, N1 é normal 1, x0R2 é a distância do x0 até o raio refletido 2.
Pode ir, Renan. Para a corrente positiva, daí a gente teve que fazer outra triangulação, né? Então, a gente repetiu a mesma ideia. Ângulo refletido é igual a ângulo incidente. Ângulo de reflexão é igual de incidente e tal. Pode passar. E a gente, pelo desenho, a gente achou isso. Φ igual gama mais alfa 2, que é, lembrando que é o raio já torcido, né? Raio torcido não, é o raio com a barrinha torcida. E a gente achou também que φ é igual a alfa 1 menos alfa 2. Pode ir. Daí a gente somou e isolou o φ. Pode ir. Aí. De novo, a gente só precisa do ângulo inicial e do gama. E esse gama, eu acho que é... Você pode voltar lá, Renan? Acho que é do raio 2 até a normal 1. É. Não, é da normal 1. Isso. Da normal 1 até o raio 2. Beleza. E também, fazendo ali cateto oposto sobre hipotenusa, arco tangente, a gente acha os ângulos. A anotação é a mesma, tá? Pode ir. E tem também a questão do... tá, que o laser estava abaixo do espelho, né? Então, o feixe refletido, ele acaba subindo um pouco, né? E... Então, o que a gente fez? A gente fez o desenho e para saber que a gente pensou assim, considerar ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão pode ser uma imprecisão, né? Porque pode ser exatamente igual, pode ser diferente. Então a gente calculou o teórico que dava para calcular, que é essa galinha, que depende da distância do espelho parede, espelho laser e da diferença entre a altura entre espelho e laser. E a gente pegou o que foi medido lá pelo professor, pelos técnicos, e viu a diferença. Pode passar, Renan. Então, a galinha aí é o medido, lá no laboratório, e H asterístico é o calculado, seria 12 centímetros, e o outro 8 centímetros e meio. Deu uma diferença bastante, né? Só que, como a distância entre espelho e parede é muito maior que essa diferença aí que deu de altura, a normal, ela não foi influenciada muito, ó. N1 é com o, como é que se diz? Com a galinha, que foi o medido lá no laboratório, a altura medida. E N1 asterístico é com calculado. Deu a diferença no último dígito ali, mas você tem um erro associado à medida, então basicamente não mudou, né? Então, a gente queria calcular esse N1, que é a normal real, né? Porque como você vai ter uma diferença de altura, você vai ter que fazer a hipotenusa entre a distância do espelho e parede e essa diferença de altura, para saber qual que é a real distância ali do espelho até a parede. Beleza. Pode passar. E daí, para fazer o cálculo, a gente usou a expressão para o B-centro, aí é considerando o solenoide infinito. B-fim é considerando o solenoide finito. Aí entra o seno de θm, que a gente consegue calcular com L e o raio. Pode ir. Quer falar agora, Renan? A gente pode comentar junto, né, que a gente tem aqui a Melhor. aproximação para um campo infinito, né, para um campo finito.
não tem muita diferença, né? A ordem de grandeza é a mesma, tá? A gente tem o gama aqui, o φ, né? E o φ em graus aqui, né? A gente vê que o φ também aqui ele não passa muito de 10 graus, né? Até porque se passar muito a gente teria que fazer uma expansão em série e tudo mais, né? Porque é uma aproximação que a gente fez. É importante ressaltar isso. Que foi a aproximação lá de que o θ, ele, que é o ângulo entre o campo aí do solenoide até a barrinha, ele é praticamente, a gente aproximou ali, é π/2. Então, com um ângulo pequeno, a gente, com esses ângulos, como eles são pequenos, né, a gente pode ver que a aproximação é boa. Conforme esse ângulo vai aumentando, você vai ter um erro maior, devido à aproximação, né? Isso. E esse é para corrente negativa daí, né? Também há basicamente mesmas considerações. Bom, aqui a gente tem basicamente a influência ou não, né, do campo magnético terrestre, tá? A gente tem as medidas aqui novamente do campo para um solenoide finito e para um finito, tá? E a gente tem aqui o cálculo do B horizontal terrestre. A gente vê que praticamente a ordem de grandeza aqui é a mesma, né? Na -5, tá? Então, esse campo aqui, por ser da mesma ordem de grandeza que esses campos, ele gera, assim, uma grande influência, tá? Os valores são da mesma ordem de grandeza, então, se fosse um valor muito, mas muito pequeno mesmo, ínfimo, não teria tanta importância, né? Igual o Enzo falou ali sobre a galinha, a influência dele sobre N1 ali, como a galinha era muito pequeno, né? Então a gente nem considerava ele, né? Porque era muito pequeno mesmo ali elevar ele ao quadrado, tirar ele da raiz. Então, nesse caso aqui, a influência ela há porque tem a mesma ordem de grandeza. Você quer falar sobre o gráfico que você fez, Enzo? A gente fez os gráficos, né? Do. Aí, ó, Κφ sobre cosseno de φ, pelo campo calculado lá. E daí ó, a gente viu que é uma aproximação boa da reta, né? Dá Como é uma que é? aproximação. A balança de torção, ela é um instrumento preciso, né? Você tem o atenuador ali que não deixa oscilar muito e tal. Então, acaba que esse sistema, né, essa ideia de experimento é bem coerente, né? Esse daí é para a corrente positiva. Aí depois teve o outro, pode passar. Ah, tá. Daí a gente. De mudar aqui só, né? Quer dizer, aqui não é positiva, aqui é negativa. Aí é negativa? Ó, os dois estão positivos, os seus gráficos são diferentes. Ah, tá. O primeiro eu acho que é positivo, é isso. Ah, o outro seria negativa, esse daí. Que dá uma aproximação bem mais próxima que o outro também. É, também, ele ficou. Diminuiu a oscilação, você pode ver que ficou bem próximo. Pode ir. Tá, aí daí a gente fez um ajuste linear, né? E tirou a diferença. Não, tirou a diferença não. Tirou o M do gráfico, viu a diferença ali e tal. 2%. E teve do outro agora negativo, corrente negativa, pode passar. Esse desviou um pouco mais, né? Isso. Não quer dizer que ele desviou do campo calculado, né? Mas não quer dizer que ele ficou impreciso. Ele só desviou do campo calculado. Pode passar. Tá, daí a gente fez com o campo horizontal da Terra. A gente fez a soma, resolveu para M. O ângulo ali era de 50 graus, tinha 50 graus, e daí converteu para esse valor, 5π/18. E daí pode ir. Tá, daí fez o cálculo. E esse desvio aí é com relação
ao B finito. Então, a gente pode ver que a diferença foi muito grande. A influência realmente é considerável, né, do campo da Terra. Pode ir. Ah, já tá no fim, né? Ô, Renan, você quer falar essa parte, hein? Basicamente, o que a gente considerou aqui, né, foi a parte da questão de ter uma carga magnética, né? A gente tem ali aquela barrinha, né? E a gente tem que a gente está passando um campo sobre ela e tudo mais, então a gente tem uma magnetização ali que está ocorrendo e tudo mais. Então, o que a gente considera? A gente considera que essa magnetização, né, ela é diretamente proporcional à distância, né, entre o Polo Norte e o Polo Sul, e também ela é proporcional a uma carga magnética QM. Então, o que a gente faz o quê? A gente sabe a distância, né? Porque foi medida as dimensões da barrinha, tá? E a gente tem também ali o cálculo da carga magnética. Se a gente sabe o momento magnético que a gente calculou, é simplesmente pegar os momentos magnéticos, que a gente fez aquele cálculo ali na tabela, e dividir ali pela distância, né, que a gente tem ali entre as duas, que foi medida. Tá? Então a gente tem esses resultados aqui de carga magnética. Tem mais alguma coisa para falar? Ah, que você ia falar da corrente lá, que... A gente tem a questão também da magnetização superficial, né? Que seria o ρ igual ao M superficial, né? Por quê? Porque a gente tem que as correntes ali dentro do material, elas vão ser basicamente superficiais. O livro do Griffiths faz uma dedução disso, tá? De que se eu pegar uma superfície ali esférica, né? E aproximar ali vários, né, pedacinhos de corrente, né? Retangulares, né? Eu tenho que eles vão se cancelar mutuamente, né? Cada um. O de cima cancela o de baixo, porque eles vão em sentidos contrários, né? O que a gente tem não é uma corrente como a gente conhece, tá? Mas é uma corrente porque você tem os elétrons orbitando ali os átomos. E determinadas correntes se cancelam. As únicas correntes que não vão se cancelar são as correntes que estão na superfície, né? Então, basicamente, o que faz ali no experimento eu tenho um ρ, né, superficial, uma densidade superficial ali, que seria igual àquela magnetização na superfície. A gente faz esses cálculos ali, porque a corrente que a gente vai ter ali mesmo, né, não a corrente de elétrons, né, do jeito que a gente conhece formalmente, mas aquela corrente ali, ela é superficial, devido a esse tipo de que acontece dentro do material. Mas você tem alguma consideração, Enzo, sobre Tá legal. o ah, Eu, influencia, a influência do campo magnético terrestre e tudo mais. então, eu ia falar... faltou calcular como que era mesmo? O campo, a partir disso, a gente não encontrou como, né? Isso, A gente vai dar uma pesquisada melhor, depois tentar achar como é que calcula o campo do ímã com isso, né? a partir dessa densidade superficial ali E, no Polo Norte e Sul, né? e agora, considerações. Primeiro, sobre a influência de ser finito ou não, ou infinito, o solenoide. A gente viu que não variou muito, por quê? Porque o L é muito grande para um R não tão grande, né? E tá Então, no solenoide, né? hã? E a barra tava no centro do solenoide também, né? Isso, estava no centro, é. Então ali o campo ele é mais ou menos constante e tal, então não influenciou muito. Que Aí, mais? questão do campo horizontal terrestre, né? A Isso, gente, e esse já influencia bastante. Como ele está na horizontal ali, o campo real, ele é um pouco maior do que sem considerar ele, né? Porque ele tem que vencer o, o campo terrestre, então realmente deu ali um pouco maior. O que mais? Fontes de erro. Uma é o que já estava no material do professor, que é. Deixa eu ler aqui.
o campo do solenoide influenciar a magnetização da barra. Eu não sei você, Renan, mas eu acho que seria uma fonte pequena, né, de erro, porque o campo é pequeno, né? O que que você acha? O campo do solenoide, você fala. Isso. É, para você poder mudar, acho que a questão da magnetização da barra, né? Você precisa de campos com uma certa, acho que, com uma certa intensidade superior ao campo magnético gerado pela barra. Se eles forem talvez da mesma ordem de grandeza, talvez gere ali um problema, né? Ele altera. Mas querendo ou não, mesmo Ele deve alterar, mas deve ser coisinha pouca, né? assim, o certo seria pegar e comparar mesmo, né? Ah, tem aqui o campo gerado aqui por uma e o campo gerado por outra, né? Aí se eu coloco uma magnetização ali, muito provavelmente vai mudar, né? Então, gerou uma magnetização ali, e muito provavelmente deu uma mudada. Aham. Que mais? Fontes de erros, teve a medida também da distância, né? Ela, ela tem alguns erros associados, tal, mas como a ampliação ali, vamos dizer assim, que se poderia pôr um anteparo mais próximo, né? Como a ampliação é muito grande, não é um erro tão grande assim, né? Isso. Tem a questão dos ângulos também, né? Dos ângulos lá da aproximação que a gente fez. A gente até calculou a diferença lá da altura, né? E viu que deu ali uns 30% da calculada com a medida, né? Mas isso aí não tem influência no campo, porque essa diferença de altura ali não influencia muito na normal, que você precisa para utilizar no cálculo do B. Teria que fazer um raciocínio semelhante com as distâncias medidas e ver se diferença. Não sei se isso ajudaria ou não, mas teria que fazer um outro raciocínio aí. Isso. Acho que é só isso, né? Acho que é isso mesmo. Obrigado pela atenção, professor. Valeu.